Saudamos a todos e todas na paz do Senhor. Queremos dar as boas-vindas aos irmãos e irmãs do nosso Presbitério Bandeirante, em nome da 4ª IPI de Guarulhos. São todos bem-vindos e para nós, da 4ª IPI de Guarulhos, é um privilégio, uma alegria muito grande, um privilégio receber o nosso presbitério nesse culto que é alusivo a uma data tão especial para a nossa denominação. É uma alegria estar com vocês, principalmente porque juntos vamos adorar ao Senhor. Vamos acompanhar a nossa liturgia na chamada à adoração. Venham, irmãos e irmãs, vamos adorar a Deus, que há 120 anos tem sustentado a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Somos seu povo, a sua igreja, e estamos a serviço do seu reino. Adoremos ao Senhor. Coloquemo-nos em pé para entoarmos o cântico indicado, Vem e sopra sobre nós.
Este é o momento de confissão de pecados. Gostaria de orientar que, ao fazermos as leituras, ao virar a página, há umas palavras para homens e para mulheres. Então, nós vamos conduzi-la assim, tá bom? Nossa denominação é um ramo da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a serviço de seu reino. Por isso, deve ser um lugar de fé, de esperança, de amor, de refrigério, de cura, de justiça, de serviço, de perdão e de vida. Sabemos, ó Deus, que o justo vive pela fé, em um mundo que não deposita confiança em suas promessas. Nossa igreja nem sempre tem sido um lugar de fé. Sabemos, ó Deus, que fomos regenerados para uma viva esperança. Em um mundo desesperado, nossa igreja nem sempre tem sido um lugar de esperança. Sabemos, ó Deus, que te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Em um mundo sem caridade, nossa igreja nem sempre tem sido um lugar de amor. Sabemos, ó Deus, que tu és o pastor que refrigera a nossa alma. Em um mundo ressecado, deserto e sem vida, nossa igreja nem sempre tem sido um lugar de tranquilidade, alívio, descanso e refrigério. Sabemos, ó Deus, que tu és o médico dos que estão doentes. Em um mundo ferido e enfermo, nossa igreja nem sempre tem sido um lugar de cura. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos guia pelas veredas da justiça. Em um mundo cheio de injustiças, nossa igreja nem sempre tem sido um lugar de justiça. Sabemos, ó Deus, que em Cristo Jesus tu assumiste a forma de servo. Em um mundo tão carente, nossa igreja nem sempre tem sido um lugar de serviço. Sabemos, ó Deus, que contigo está a graça e a misericórdia. Em um mundo dividido por discórdias, nossa igreja nem sempre tem sido um lugar de perdão. Sabemos, ó Deus, que tu enviaste Jesus para que todos tenham vida e vida em abundância, em um mundo rodeado pela morte e que parece não ter respeito pelas obras do Deus Criador. Nossa igreja nem sempre tem sido um lugar de vida. Amém. Podeis assentar. Momento de silêncio e confissão.
Ouve, ó Deus, a nossa oração e tem misericórdia de nós que somos pecadores. Ouve, Senhor, e perdoa-nos pela tua graça, pelo teu grande amor. Por Cristo Jesus. Amém. Nosso Deus de bondade estende a nós a sua graça, manifestada em Cristo Jesus. Ele não deseja a morte do pecador, mas que se converta e viva. Que todos aqueles que se arrependem, pela fé, recebam do Senhor a segurança do perdão. E agora, irmãos e irmãs, louvemos o Filho de Deus, que para a nossa salvação seu sangue derramou. Com alegria e gratidão pela salvação que temos recebido em Cristo Jesus, nós vamos entoar um daqueles que foi dos hinos mais cantados desde o início da nossa igreja. Cantai a Cristo Salvador que tanto nos amou. Vamos ficar em pé. Oração por iluminação. Bondoso Senhor, para o nosso ensino nos revelaste a Tua palavra nas Sagradas Escrituras. Concede-nos que escutemos, leiamos, aprendamos e nela meditemos para que, pela paciência e pelo consolo que ela oferece, possamos sempre ter a abençoada esperança da implantação do Teu reino. Por Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs.
Façamos a leitura do Salmo 78, verso 1 ao verso 8. Salmos 78, verso 1 ao verso 8. Amém? Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, uma geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. A igreja pode se assentar.
Minha gratidão ao Presbitério Bandeirante pelo privilégio, pela honra de poder compartilhar da palavra de Deus nessa data tão importante para nós, enquanto Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a reverenda Alessandra, estou pastoreando a primeira IPI de Guarulhos. Tenho aqui o meu esposo, o reverendo Adilson, o meu filho, o Pedro. Vim lá do interior do Paraná. E eu louvo a Deus, porque Ele escolheu esta igreja para colocar a minha família para servir ao Senhor. Quando eu me recordo da minha infância e das histórias que ouvi enquanto crescia, a minha história, a história da minha família, ela muitas vezes se mistura com a história dessa igreja. Uma igreja abençoada, uma igreja abençoadora, uma igreja que Deus tem, ao longo da história de 120 anos e ao longo de gerações, tem levantado homens e mulheres para servir ao Senhor, para semear e regar nessa igreja. E quando nós falamos em 120 anos, para nós que fazemos parte dessa geração onde tudo é fluido, onde tudo é muito rápido, as mudanças acontecem de forma muito rápida. Muitas vezes não nos faz sentido. E no nosso tempo em que nascem denominações a todo momento, das mais variadas formas, credos e organizações, 120 anos. É uma prova do tempo. Essas denominações ainda não passaram por essa prova. Porque para chegar até aqui, passamos por diversos momentos, diversas lutas, diversas trajetórias, muitas maravilhosas, outras difíceis. E talvez estejamos enfrentando um tempo muito difícil nesta geração, neste tempo, porque não compreendemos muito bem, né, as mudanças que estão ocorrendo. Mas, irmãos e irmãs, 120 anos é a prova do amor e do cuidado do Senhor, do nosso Deus, para com esta igreja, para com este povo, e do propósito e o projeto de Deus para este povo. O Deus que agiu é o Deus que age, e é o Deus que tem feito grandes coisas nas nossas vidas, na minha vida, na tua casa, na tua família, por meio da tua família, nesta igreja e por meio desta igreja. E o Salmo de número 78 que nós lemos, o trecho que nós lemos, vem nos falar do quê? De memória e tradição. O profeta Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, ele nos diz assim: eu quero trazer à memória o que pode nos dar esperança, o que pode me trazer esperança. Memória, tradição é trazer realmente a lembrança.
o que pode nos dar esperança. E o Salmo 78 vem nos falar sobre lembrar, recordar. E quando nós falamos dos Salmos, é como se fosse uma Bíblia dentro da Bíblia, né? Porque ali estão diversos cânticos compilados que expressam a alegria de um povo, a gratidão, a esperança, mas também choro, tristeza, medo, angústia. Ao lermos os Salmos, nós podemos ver um povo escolhido por Deus, e que reconhece na sua vida a ação desse Deus. E talvez, se olharmos de forma mais próxima, podemos ver ali também nós, eu e você, as nossas igrejas, espalhadas nos mais diversos cantos do Brasil, pintadas aqui com cores vibrantes. Porque os Salmos nos falam da ação de Deus na vida do seu povo, em meio a todos os tipos de vendavais e vivências humanas. O Salmo 78 é um salmo didático. É um salmo de ensino, mas é também, queridos, irmãos e irmãs, um salmo histórico. Nos seus 72 versos, ele nos traz ali, ele nos faz passear pela história do povo de Israel. E ele relembra, e o autor relembra dessas maravilhas realizadas por Deus para libertar o seu povo do Egito. Relembra o sustento no deserto com alimento, manás, codornizes, água da rocha. Relembra a coluna de fogo durante a noite, a nuvem protegendo do sol escaldante de dia, até a trágica perda da Arca de Noé. E o autor também traz a lembrança, a infidelidade do povo ao se recusar a seguir os ensinamentos de Deus e a guardar a sua aliança. E para o autor do Salmo 78, Israel sofre a ira de Deus com o exílio, pois não confiou nos milagres do Senhor e voltou as suas costas para Deus. O verso 56 do Salmo 78 nos diz que eles tentaram o Deus Altíssimo, se rebelaram e não guardaram os seus preceitos. E é por isso, queridos irmãos e irmãs, que este salmo, neste momento de 120 anos, eu creio que fala profundamente ao nosso coração. Porque ele nos chama a atenção para a necessidade da memória, do recordar, de olhar para trás para os ensinamentos que nos foram passados. Como disse o profeta Jeremias, trazer à memória o que pode me dar esperança. Ao olharmos para frente, ao olharmos para o futuro, enquanto povo, enquanto comunidade, enquanto igreja, nós nos recordamos dos feitos de Deus. Nós nos recordamos de quem é o Deus desta igreja. E que ao longo desses 120 anos tem cuidado e feito maravilhas no nosso meio, e olhamos firmes para o nosso alvo, Cristo Jesus, crendo que Deus tem propósitos maravilhosos e tremendos para a nossa vida enquanto igreja, enquanto povo do Senhor neste lugar. O verso 3, eu quero reler com os irmãos e as irmãs. Nos diz assim: o que ouvimos e aprendemos,
o que nos contaram os nossos pais. Quantas histórias sobre a vida da igreja, dessa igreja presbiteriana independente do Brasil você já ouviu? Aqueles que cresceram aqui. Quantas histórias você já ouviu? Talvez você foi o primeiro a se converter, ou a vir para a igreja presbiteriana independente, mas eu tenho plena convicção que você já conversou com alguém da igreja, já está aqui há mais tempo, e nós temos alguns irmãos aí, 30, 40, 50, 60 anos servindo ao Senhor aqui. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas e muitas histórias da ação de Deus nesse lugar, nessa igreja, por meio dessa igreja. Eu cresci ouvindo, lá no interior do Paraná, uma cidadezinha chamada Rancho Alegre, perto de Londrina, ali no norte do Paraná. Eu cresci ouvindo do meu avô, professor de escola bíblica dominical, numa igreja que não pastoreia uma vez por mês, para dar atos pastorais. Uma vez por mês o pastor ia dar atos pastorais, ceia, reunir conselho. E nos outros dias, a comunidade. O meu avô era professor da escola bíblica dominical. Irmãos e irmãs, que maravilha! Eu trago isso na minha memória, porque eu ouvi histórias da Igrejinha dos Milagres. Histórias sobre o reverendo Azor. Alguém já ouviu falar no reverendo Azor? Reverendo Jonas Dias Martins. Esses dois foram pastores da minha família. Reverendo Jonas Dias Martins no seu cavalo, chegando no sítio, lá no interior de São Paulo, de onde veio a minha família, e se mudou para o interior do Paraná. Lá onde o pastor passava uma vez por mês. Logo cedo me ensinaram a dirigir culto, a trabalhar no reino. Eu cresci vendo, ouvindo e vendo o povo servindo ao Senhor. E eu trago, queridos, isso tão forte na minha memória, porque ali eu aprendi sobre o amor de Deus. Eu aprendi sobre a cruz de Cristo. Eu aprendi sobre a graça, a misericórdia, a fidelidade, a soberania de Deus. E em um tempo onde tudo é tão rápido, ao falarmos de futuro, onde as mudanças acontecem de forma tão rápida, ao falarmos de futuro, nós precisamos recordar o passado, contar histórias, falar das bênçãos que Deus tem feito nas nossas vidas, mas para isso é preciso recordar, trazer a memória, trazer a lembrança. Você se recorda? Você se recorda da sua conversão? Você se recorda do momento em que Deus tocou no teu coração e Ele te chamou? E para você foi impossível dizer não, porque aquela graça é irresistível. E Deus nos escolhe, Ele nos chama. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. Recordar, trazer a memória. Para quê? O salmista também nos fala no verso 4.
não o encobriremos a seus filhos, contaremos às vindouras gerações o quê? Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Amados, aqui nós vemos o autor do Salmo 78 desafiando ao ensino. Desafiando o povo sobre o ensino e a responsabilidade e a necessidade de ensinar. E hoje nós já sabemos, e aqui as profissionais de educação, creio que não me deixarão mentir. Ensinar é preciso diálogo. Durante muito tempo acreditou-se que para ensinar era só o professor falar, a professora falar. Hoje nós já sabemos que para acontecer o ensino é preciso diálogo, conversar. E quando nós falamos de diálogo, nós também falamos sobre o ouvir. O salmista nos desafia a recordar, a lembrar, a trazermos à memória e também a contar às próximas gerações sobre as maravilhas de Deus, sobre aquilo que Deus tem feito no meio do seu povo, sobre o cuidado de Deus, sobre a soberania do Senhor. Mas como ensinar neste tempo em que a tecnologia, e talvez você, como eu, esteja aí pensando, mas o celular hoje é o que mais tem ensinado os nossos filhos. A televisão, lá no YouTube. Por isso a necessidade de trazê-los para perto, ouvi-los, para aprender com eles como nós podemos ensiná-los. Nós vivemos em um tempo e temos ouvido muito sobre isso. Que a escola dominical, ela já não é mais tão importante para esta geração. Essa geração não valoriza mais a escola dominical. É triste, mas é verdade. E como ensiná-los? Como contar? O salmista, ele nos traz aqui pelo menos 4 gerações. Os nossos pais, a nossa, a próxima. Cadê os pequenininhos que estão aí correndo pela igreja? E os que ainda hão de nascer. Amados, precisamos buscar no Senhor sabedoria, entendimento de como ensinar a essa nova geração essas maravilhas do nosso Deus, o Deus dessa igreja, o Deus da igreja presbiteriana independente, e o Deus que age por meio dessa igreja. Por quê? E para quê? Qual a finalidade desse ensino? Verso 6 e 7 nos diz assim: a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. E não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Para quê? Para que ensinar? Para que ensinar essa geração? Para que dialogar com eles? Por que ouvi-los? Por que nos aproximarmos? Porque para dialogar, para ouvir, é preciso estar próximo.
Por quê? Para ensiná-los a confiar em Deus. Para ensiná-los que há um Deus tremendo e maravilhoso que tem uma aliança com o seu povo. Em Cristo Jesus, nós estamos debaixo de uma nova aliança. No Salmo 78, o autor diz que o povo estava sendo destruído porque deixaram de confiar em Deus. No verso 9 diz que eles viraram as costas para Deus no combate. Eles, com o arco nas mãos, eles viraram as costas. Eles abandonaram ao Senhor, porque não conheciam a esse Deus. Não sabiam quem era o seu Deus. A responsabilidade de contar aos nossos filhos quem é o nosso Deus é nossa. E precisamos aprender a compartilhar com as novas gerações a nossa fé em Deus, contar sobre as nossas experiências. E, queridos, eles amam ouvir as nossas histórias, as histórias sobre os seus pais, as histórias sobre os seus avós, e eu passo isso em casa. E na era do computador, agora, assim, mamãe, quando você era criança, você jogava o joguinho tal? Quando você era criança, você tinha esse pirulito? Você comia esse doce? Eles querem saber sobre nós. Eles querem ouvir. Sabe por quê? E a própria psicologia trabalha muito bem isso. E o pastor Emerson foi meu professor de psicologia no seminário. Porque ouvir sobre as gerações passadas forma na criança, no adolescente e até no jovem a sensação de pertença. Ajuda na formação do eu, do ego, gera autoestima, estabilidade emocional. Eles sabem de onde vieram. Eles sabem que tem um lar, que tem um chão, que tem uma história. Eles não vieram do nada. E é essa estabilidade emocional que é a minha história nessa igreja, que começou com meu bisavô, me traz. Ao entrar em uma igreja presbiteriana independente, não importa onde eu esteja, amados, eu me sinto em casa. Cheguei em casa. É aquele sentimento de, ufa, e eu já andei por vários lugares. Eu sempre me senti acolhida no meio dessa igreja. Amados, precisamos contar às novas gerações, aos novos convertidos, aqueles que chegam, que Deus tem trazido ao nosso meio, sobre a igrejinha dos milagres. Precisamos contar a nossa história e o cuidado de Deus, as maravilhas do Senhor, os louvores do Senhor. Essa igreja. Todo ser humano tem um baú de memórias, e esse baú, amados, é de extrema confiança. Para nós encerrarmos, eu me lembro de uma escola dominical em que o seu Oscar Cubas, o meu avô, contou uma história lá do interior de São Paulo, onde ele ainda era novo convertido, já casado, com família, se mudou para uma cidade e o vizinho não gostava de crente. E ele tentava de toda forma se aproximar daquele vizinho e ele não conseguia porque o vizinho era extremamente antipático com ele. Sempre respondia de forma grossa, até meio bruto. E ele não conseguia se aproximar daquele vizinho, até que um dia ele teve uma ideia. O vizinho trabalhava
a rua de baixo, mas para chegar lá era muito próximo, mas para chegar lá ele tinha que dar a volta no quarteirão e era uma volta enorme. E o meu avô teve uma ideia, ele construiu um portãozinho para passar pela casa dele, pelo quintal da casa dele, ali um outro portãozinho para sair na rua. E a partir do momento em que ele deu acesso ao vizinho para que ele pudesse passar ali pelo quintal dele, as coisas começaram a mudar. E ele começou a falar, pôde falar de Jesus para aquele homem, do amor de Deus, da misericórdia do Senhor, da história dele, da conversão dele, daquilo que Deus tinha feito, estava fazendo na sua vida e na sua família. Amados, e eu quero aqui encerrar essa meditação de hoje, falando sobre a necessidade de construirmos pontes, ou melhor, construirmos portões. Estamos cheios de cercas. Já temos a cerca da cultura, a cerca da ciência, o muro da tecnologia, que tudo muda a todo momento. Construir portões é abrir, é dar acesso para a proximidade. 120 anos é tempo de maturidade, de deixar o leite e comer o alimento sólido. Temos ouvido tanto falar em revitalização de igrejas. Temos ouvido tanto falar sobre despertamento, avivamento. Construir portões em tantos muros, em tantas cercas, é dar acesso para que as novas gerações elas se aproximem e ouçam falar desse Deus tremendo e maravilhoso que é o nosso Deus, desse Cristo, desse Jesus que é Senhor e Salvador deste povo, desta igreja, para que Ele sopre do seu fôlego de vida sobre nós. Eu ouvi, por esses dias, um pastor de uma outra denominação, e ele é muito jovem, mas ele se recordou do dia da sua formatura, em que um dos professores disse a ele assim: nesse momento eu os envio ao maior campo missionário da nação brasileira, a igreja evangélica. Nós chegamos nesse tempo em que a igreja evangélica precisa o quê? Ser evangelizada. Precisamos de portões e não de muros. Precisamos de acesso, precisamos de caminhos. Eu sei que é difícil achá-los, mas trazendo a memória, relembrando, ensinando e nos aproximando com amor, com cuidado. Amados, eu sei que Deus fará grandes coisas nas nossas vidas e por meio das nossas vidas. 120 anos, tempo da maturidade. Maturidade para saber quem somos e quem queremos ser em Cristo Jesus. Amém? Deus assim nos abençoe. Nós vamos ficar em pé, em resposta à palavra de Deus. Vamos elevar louvor ao Senhor com o cântico que está aí anunciado.
Façamos todos juntos declaração de fé. Todos. Cremos no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos na revelação de Deus nas Escrituras Sagradas e, por excelência, mediante o Verbo que se encarnou. Cremos na maldade do pecado universal, no livramento do seu domínio e na necessidade do perdão. Cremos na justiça divina, que condena os ímpios, e na misericórdia de Deus, que concede bem-aventurança na companhia do Senhor. Cremos na soberania de Deus, que cumpre o seu plano eterno, sem destruir a liberdade das pessoas. Cremos na redentora que Jesus Cristo realizou por sua vida, morte e ressurreição. Cremos na obra do Espírito Santo, que regenera, desperta a fé, justifica, progressivamente santifica. Cremos em uma só Igreja de Jesus Cristo, universal na sua fé e missão em todo tempo e lugar, e no sagrado dever da unidade cristã e do amor fraterno. Cremos na comunhão com Deus por Cristo, o único mediador, e na eficácia da palavra lida e pregada, da oração do batismo e da ceia do Senhor como meios de graça. Cremos na necessidade de uma vida consagrada à glória de Deus e ao serviço do próximo, para a extensão do reino e o predomínio da paz e da fraternidade humana. Amém. A igreja pode assentar. Nós vamos reservar esse momento para oração. É momento para orar, agradecendo a Deus pela igreja, mas também orar intercedendo junto ao Senhor pela igreja. Nós temos aqui alguns motivos de oração e eu vou convidar algumas pessoas para fazerem estas orações. Nós vamos orar pelas igrejas locais da nossa denominação. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, oficialmente, salvo engano, possui 551 igrejas espalhadas por todo o país. Então nós vamos orar pelas nossas igrejas, igrejas em grandes cidades, igrejas em pequenas cidades, igrejas lá no extremo norte, igrejas lá no sul. Vamos orar pela nossa igreja em todo o país. Eu vou convidar a diaconisa Andréia para essa oração. Depois nós vamos entoar o cântico. As orações serão intercaladas pelo cântico Tua é a Glória. Depois nós vamos orar pelos concílios da nossa denominação. Presbitérios, são 62 presbitérios. Sínodos, são 17 sínodos na nossa igreja. E pela Assembleia Geral, que é o concílio maior da nossa denominação. Eu vou pedir ao reverendo Giovanni para nos dirigir na oração pelos concílios da igreja. Depois cantaremos a segunda estrofe e vamos orar pela nova diretoria da Assembleia Geral da IPI do Brasil e toda a equipe que foi nomeada para o trabalho neste novo quadriênio. Nós acabamos de passar pela reunião da Assembleia Geral da nossa igreja, esteve reunida na cidade de Sorocaba no decorrer desta semana que está se encerrando. E foi empossada a nova diretoria da nossa igreja e também
os responsáveis pelos ministérios, secretarias, assessorias, comissões, representações da nossa igreja, muita gente que vai trabalhar nesses próximos 4 anos pelo bem, pelo desenvolvimento da nossa denominação. Então nós vamos orar por estas pessoas, e eu vou pedir ao reverendo Luiz Eduardo que nos dirija na oração pela diretoria e pela equipe que vai trabalhar nesse novo período. Cantaremos então a 3ª estrofe do cântico e vamos orar, por fim, pela missão do presbitério bandeirante da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. O nosso presbitério, a sua missão aqui na cidade de Guarulhos e na região norte da cidade de São Paulo. Nós temos igrejas aqui em Guarulhos e também na zona norte da cidade de São Paulo. Vamos orar pela missão do nosso presbitério. O nosso presbitério é a IPI do Brasil, aqui em Guarulhos e na região norte da nossa cidade. Eu vou convidar o seminarista Wagner para nos dirigir nesta última oração e então cantaremos a estrofe final desse cântico. Eu não sei se todos conhecem esse cântico, eu vou pedir para a Rosa tocar uma vez a melodia para nós nos familiarizarmos, e depois que a Rosa tocar a melodia, nós vamos então orar. A diaconisa Andréia fará a primeira oração, a oração pelas igrejas locais. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, neste momento nós queremos te pedir pelas nossas igrejas locais. Pedir que o Senhor possa continuar nos abençoando, tendo misericórdia. Te pedimos, Senhor, pelos conselhos das nossas igrejas, pelos pastores e pastoras das nossas igrejas, pelos professores de escola dominical, pelos diáconos e diaconisas, por cada membro, Senhor, por cada família, que, como ouvimos, Senhor, na proclamação da Tua palavra, que possamos, Senhor, recordar a nossa história que começou lá em 1903, e recordando a nossa história, Senhor, possamos ter esperança e possamos, Senhor, continuar entregando as nossas vidas a Ti, o nosso serviço, e que não nos desviemos, Senhor, do Evangelho de Jesus. Abençoa as nossas igrejas, é o que te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos chama, ó Deus, ao longo da história, para sermos igreja de Cristo, organizados, ó Deus, e nos encontramos, ó Pai, dessa maneira, vivendo assim a igreja de Cristo no nosso sistema presbiteriano, Senhor, e nós te louvamos por isso, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pelos presbitérios da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que, ó Deus, tem fortalecido as comunidades locais, tem capacitado e incentivado ministros e ministras, ó Deus, em nosso país, tem, ó Deus, zelado, ó Pai, pela Tua igreja espalhada em cada canto desse país, ó Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida dos presbitérios, nós te louvamos, ó Deus, pela vida dos sínodos, ó Pai, que tem, ó Deus, supervisionado o trabalho dos presbitérios, apoiado os presbitérios em suas missões, em suas jornadas, ó Senhor, e nós te louvamos, ó Deus, pela vida
dos nossos sínodos, ó Pai. E também te louvamos, ó Deus, pela Assembleia Geral, Senhor. Assembleia da tua igreja, ó Pai. Mais que um órgão representativo, ó Senhor, o local onde o teu Santo Espírito tem passeado, ó Senhor, e tem movido o coração da liderança, ó Deus, da nossa igreja, ó Pai amado. E, ó Deus, nessa noite nós queremos colocar cada um destes concílios nas tuas mãos, Senhor, reconhecendo que teu é o poder, tua é a honra, tua é a glória, Senhor. Teus são os domínios, ó Pai, os tronos, ó Senhor, e tudo pertence a Ti, nós como igreja, ó Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por cada concílio da nossa igreja, os presbitérios, os sínodos, a Assembleia Geral, e te louvamos pelo teu agir no meio deles e no nosso meio. Vem, ó Deus, com teu Santo Espírito, incendeia, acende a chama da nossa igreja, mantenha viva, Senhor, fortalece, ó Deus, a unidade, para que possamos caminhar para a honra e glória do teu nome. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor da nossa igreja, Senhor da nossa vida, que nós oramos. Amém. Senhor Deus poderoso, nós queremos também agora, nesta intercessão, pedir ao Senhor que o Senhor direcione toda a diretoria eleita para esse quadriênio. Ó Deus, capitaneada pelo nosso presidente, reverendo Sérgio Gini, que ele com todo o seu time, sua equipe, possa, Pai, junto com todos que fazem parte dessa família presbiteriana independente, fazer com que a nossa caminhada e as diretrizes dadas para que o reino do Senhor possa ser estabelecido nesse tempo. Senhor Pai querido, dê a eles capacitação, inteligência, sabedoria, moderação, que o teu Santo Espírito possa estar, Senhor amado, dirigindo em todos os atos. Pai querido, é o que nós suplicamos. Nós precisamos de fato, Pai, que o Senhor, na continuidade dessa obra, que o Senhor possa usar os teus filhos como obreiros que não tenham que se envergonhar, mas que manejam bem a palavra de sabedoria e a tua palavra. Em nome de Jesus que nós suplicamos, capacita, fortaleça, encoraja e que nos dê novos alvos através dessa liderança agora eleita. Que esses anos que estão por vir possam ser anos de colheita, de implantação, colheita e também, Senhor amado, de crescimento da nossa obra para a glória do teu nome e para que se estabeleça o teu reino aqui na terra por meio da nossa querida instituição, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Em nome de Jesus. É com muita humildade, ó Pai, com muito temor e tremor, que como presbitério bandeirante, ó Pai, igreja, presbitério ao qual o Senhor colocou nessa terra para pregar o Teu Evangelho, para pregar a Tua Palavra, ó Pai, que queremos nos colocar diante de Ti, como o Teu servo se colocou no passado, que nós possamos dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, ó Pai. Que essas palavras possam ser verdade em nossos corações e como igrejas, meu Deus, pertencente a esse presbitério, na Zona Norte e também aqui em Guarulhos, possamos fazer a Tua missão, ó Pai. Que não sejamos nós que façamos, mas o Seu Espírito que se move no meio das Tuas igrejas, ó Pai, possa despertar
em nossos corações e nos revelar qual é a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, meu Deus. Que nós sejamos apenas ferramentas usadas por Ti para ministrar a Tua verdade onde quer que nós estejamos, meu Deus. Senhor, nos usa, nos orienta, nos mostra o que devemos fazer, nos sustenta, ó Pai. Senhor, que nós não sejamos apenas ouvintes da história que outros contam, ó Pai, mas que nós queiramos fazer parte ativamente dessa história. Que nós possamos contar às gerações que vêm após nós, ó Pai, que nós fizemos parte dessa história ativamente, meu Deus. Que nós fizemos e que nós fomos tratados por Ti, ó Pai, motivados por Ti a fazer, meu Deus. Senhor, ouça a nossa oração, mova em nossos corações o desejo de Te servir cada vez mais. Em nome de Cristo Jesus nós Te pedimos, Deus. Amém, Pai. Convite à mesa. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Segundo Lucas, quando o Senhor ressurreto estava à mesa com seus discípulos, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Esta é a mesa do Senhor. Nosso Salvador convida os que confiam nele para participarem do banquete que ele mesmo preparou. Coloquemo-nos em pé para a grande oração de ação de graças. Corações ao alto, rendamos graças ao Senhor nosso Deus. É bom, belo e justo louvar a Deus e render-lhe graças. É justo, belo e bom glorificar-te em todo o tempo e oferecer-te ações de graça. Ó Senhor, Pai Santo, Eterno e Todo-Poderoso, pela Tua palavra criaste todas as coisas e fizeste o homem e a mulher à Tua imagem e semelhança. No tempo oportuno, Tu nos deste Jesus Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou, para que o mundo alcance justiça, paz e vida em plenitude, e que em sua última ceia nos recomendou esta celebração de sua morte, ressurreição e vitória de seu reino. Por isso, Senhor, com os anjos no céu e toda a igreja espalhada pela terra, nós louvamos a tua santidade.
Ó Deus do universo, envia sobre nós o teu Santo Espírito, que falou por Moisés e os profetas, operou em Maria a concepção de teu Filho, desceu sobre ele no Rio Jordão e sobre todos os apóstolos no dia de Pentecostes, para que, ao comer pão e tomar o vinho, possamos acolher em nossas vidas Jesus Cristo, luz e vida do mundo. Que pelo teu Espírito, Senhor, se façam verdade em nós as palavras de teu Filho, que na noite em que foi entregue tomou o pão e depois de dar graças partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Grande é o mistério da fé. Por isso mesmo, Senhor, recordamos a vida e ministério de teu Filho, sua refeição com os apóstolos, sua morte e descida ao Hades, e proclamamos sua ressurreição e ascensão em glória. E te pedimos que nos plenifiques com teu Espírito, enquanto tomamos do pão e do vinho, e nos conduzas ao banquete preparado para os povos, com os patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, quando afinal, livres do pecado e da morte, para sempre te glorificaremos através de Cristo, nosso Senhor, em nome de quem oramos, na unidade do Espírito Santo. Oremos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. A igreja pode assentar-se. Nós vamos pedir para que a nossa irmã presbítera Lucimara e presbítero Jefferson
venham aqui à frente para nos ajudarem na distribuição dos elementos da ceia. E os irmãos e as irmãs virão até a frente, vão receber os elementos da ceia e todos e todas irão aguardar até que possamos participar deste momento tão especial em que o Senhor nos convida para nos assentarmos à mesa, para nos alegrarmos e para que o nosso coração também continue cheio de esperança, porque o Senhor está aqui neste lugar e Ele diz que Ele virá para buscar a igreja que a Ele pertence. Enquanto cantamos o cântico que consta aí no na nossa ordem do culto, nós vamos vir à frente e vamos receber os elementos da ceia do Senhor e aguardaremos.
Se alguém involuntariamente não foi servido, por favor, se manifeste. Vamos nos colocar em pé para participarmos da mesa do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, e o abençoou e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. E a seguir Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês, que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Assim como Jesus nos orientou, ao partir do pão, ele estava dizendo que nós deveríamos repetir todas as vezes em nossa vida, nossa igreja, na igreja de Cristo Jesus, para trazermos à memória o que ele fez por nós, morrendo por nós, trazendo vida nova e vida eterna. E ele partiu o pão, deu graças e distribuiu aos seus discípulos. Da mesma forma, após haverem ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e também distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança. O que Jesus fez por nós, dando a vida em nosso lugar. Nós só não trazemos a memória, mas trazemos a memória e somos desafiados e desafiadas a vivermos a vida que ele nos dá. E também nosso coração se enche de esperança, porque ele disse que ele irá voltar, ou irá voltar à sua igreja, e juntos estaremos participando desta comunhão maravilhosa do reino de Deus. Nós vamos orar, assim como o Senhor o fez naquele momento, abençoando os elementos da ceia do Senhor. Ó Deus, nosso Pai, que está presente aqui, aquele que cuida de nós com todo carinho, ao Deus que não nos deixa nunca, porque a sua aliança sempre está presente conosco. Nós queremos te agradecer porque enviaste teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para trazer salvação, para nos ensinar o que precisamos fazer para que o teu reino seja conhecido. E nós te agradecemos, porque este é um momento de comunhão com os nossos irmãos e irmãs e um momento de comunhão contigo, Senhor. Temos, Senhor, em nosso coração a tua presença real nesse instante, Senhor. E sabemos que o Senhor está conosco por intermédio do teu Santo Espírito. E que estes elementos, que o pão, que o cálice, que trazem à nossa memória o amor revelado em Jesus Cristo, também possam trazer e nos lembrar sempre que o Senhor prometeu que irá voltar para a tua igreja e para todos aqueles que creem em ti, Senhor. Ó Pai, ó Senhor, muito obrigado por este momento, e que a alegria que está em nosso coração, a alegria do teu Santo Espírito, seja uma alegria que nos impulsione, que nos leve a cumprirmos a missão que o Senhor nos tem dado. E onde estivermos, possamos ser pessoas que proclamam a tua salvação, proclamam o teu amor e a tua graça revelada a nós, em Cristo Jesus. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. E assim como Jesus tomou do pão e distribuiu aos seus discípulos, vamos também comer do pão, beber do cálice, na alegria do Espírito
Vamos ter um minuto de silêncio e oração de gratidão ao nosso Deus por este momento de comunhão, de partilha. Oremos silenciosamente. Deus de amor e de misericórdia, nós te damos graças neste momento. Te damos graças pelo privilégio de estarmos em comunhão com os nossos irmãos e irmãs, em comunhão contigo. Te damos graças porque o Senhor nos chama para sermos cooperadores e cooperadoras na tua obra, Senhor. Te damos graças porque o teu amor enche a nossa vida, o nosso coração, para que possamos viver e compartilhar com outros tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida e, acima de tudo, pelo que o Senhor é em nossa vida. Obrigada, Senhor, por este momento de comunhão. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E assim como os discípulos, conforme está registrado em Mateus, cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras, vamos também cantar. E ao cantar, vamos cumprimentar o nosso irmão e a nossa irmã, vamos saudar com a paz do Senhor Jesus. Cantemos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações, esteja em nossas igrejas, esteja em nossas casas, esteja presente no nosso presbitério. Nós vamos orar juntos essa oração de envio, todos juntos. Bondoso Deus, que a utopia do teu reino esteja em nossos corações, qual chama que não se apaga, até encontrar seu derradeiro sentido. Que nossos passos sejam de esperança, nossos braços trabalhem por justiça e paz, nossos lábios proclamem o evangelho do amor, que nossa igreja continue a serviço do teu reino, por Cristo. Amém.
Recebam a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incondicional do nosso Pai, do nosso Deus, e a comunhão, o fogo e a presença do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e por todo sempre. Amém. Nossa gratidão a Deus pela presença, pela participação de todos os irmãos, todas as irmãs, membros das nossas igrejas, das comunidades do Presbitério Bandeirante da IPI do Brasil aqui nesta noite. Nós ficamos muito contentes, muito felizes pela presença e participação dos irmãos e das irmãs. Eu quero fazer aqui alguns rápidos agradecimentos. Primeiramente, agradecer à igreja local, a 4ª IPI de Guarulhos, que acolhe o Presbitério Bandeirante aqui nesta noite. Gratidão ao conselho da igreja, ao reverendo Fernando, seu pastor, pela acolhida tão gentil, tão generosa que nos oferece aqui nesta oportunidade. Que Deus os abençoe. Eu sei que vocês tiveram aí atividades, preparativos para receber o presbitério, e agradeço muito em nome da diretoria do presbitério, agradeço todos os afazeres, todos os preparativos para essa recepção especial. Quero agradecer também bastante aqui aos músicos, os nossos instrumentistas, aqueles da igreja local, outros irmãos e irmãs que vieram de igrejas do nosso presbitério para nos ajudar aqui na celebração desta noite. Muito obrigado a todos vocês que vieram e que nos auxiliaram a adorar ao Senhor, louvar a Deus, entoar a nossa oração ao Senhor. Que Deus os abençoe grandemente nesse importante ministério da música. Muito obrigado. Agradeço também, de forma especial, a reverenda Alessandra, que aceitou o convite do presbitério para trazer a palavra de Deus. Ela se preparou, ela refletiu e ela veio dividir conosco aquilo que Deus colocou no seu coração. Muito obrigado, Alessandra, que Deus te abençoe, a você, a sua família. Agradeço a presença do reverendo Adilson, que está nos visitando aqui. É de outro presbitério, mas veio louvar a Deus conosco aqui nesta noite. Muito obrigado. O Pedro também, que está aqui com a gente. Valeu, Pedro. Muito obrigado, viu? Porque você veio. Eu quero também informar, a igreja local preparou um lanchinho, um momento de confraternização aqui no salão social da igreja. Então não saiam correndo assim rápido, vamos aproveitar esse momento. Irmãos, irmãs, eu
senti a necessidade, o desejo de trazer aqui à memória, no culto especial destes 120 anos da nossa denominação, a pessoa do presidente do presbitério, presbítero Walter de Jesus Alves. Todos nós sabemos, presbítero Walter faleceu recentemente, há pouco mais de um mês, e é a primeira vez que nós estamos nos reunindo num culto, numa celebração, num evento do presbitério sem ele. E eu sinto aqui muita saudade dele. Sempre muito alegre, animado, muito disposto, envolvido, comprometido. Ele está fazendo muita falta já para nós. Eu estou contente aqui de ver a Helena aqui com a gente nessa noite. Que bom que você veio, Helena. Fico feliz de tê-la aqui com a gente nessa noite. Receba o nosso abraço do Presbitério Bandeirante, o nosso carinho. Saiba que nós estamos orando por você, pela sua família. Tá bom? Irmãos, eu quero fazer uma proposta. Acabei de chegar da reunião da Assembleia Geral, a gente fica com esse linguajar, né? Fazer proposta, reunião de concílio, mas é proposta boa. Eu queria propor a gente tirar uma foto. Os irmãos aí onde estão mesmos, mas eu acho que a gente podia ficar de pé e se juntar, não deixar esse corredor aqui no meio. Quem está lá fora entra. E alguém, eu estou vendo o reverendo Giovanni aí com o celular, né? Eu acho que os pastores, as pastoras, nós aqui, os músicos, nós podemos descer ali junto com o povo também. Somos parte desse povo também. E aí o Giovanni vê se tira uma foto de todo mundo, se ele faz uma selfie, como é que fica melhor. Se mais alguém quiser fotografar, vamos nos juntar aqui. Acho que fica bonito assim, todo mundo junto, né? Sem deixar o corredor no meio. E depois da foto, depois que eles derem o ok aí da foto, aí a gente pode descer, conversar, tomar um lanche, vai ser bem gostoso.